tarde a todos. Vamos dar continuidade aos trabalhos do terceiro Fórum de Medicina Aeroespacial e já convido para presidir a mesa nosso conselheiro federal, Dr. Dalvélio de Paiva Madruga. Doutor Dalvélio, a coordenação dos trabalhos está com o senhor. Boa tarde a todos. Vamos sequenciar esse fórum, o terceiro Fórum de Medicina Aeroespacial. E, nessa ocasião, eu já convido a doutora Vânia Melhado, que será a nossa conferencista, que abordará o tema atendimento médico a bordo. Bem, a doutora Vânia Elizabeth Ramos Melhado tem doutorado em nefrologia pela Unifesp, pós-doutorado em ciência da melhoria, é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial e atual presidente do conselho dessa sociedade. Ela é médica examinadora da ANAC, da FAA, da EASA, Sociedade Americana, Europeia e Canadense, e é consultora em medicina aeroespacial da Azul Linhas Aéreas. E também, né, é uma das participantes mais ativas da comissão da Câmara Técnica Medicina Aeroespacial. Doutora Vânia, a palavra. Boa tarde, muito obrigada, doutor Dalvélio. Eu cumprimento todas as autoridades do Conselho Federal de Medicina em seu nome. Boa tarde a todos os meus colegas aqui presentes. Nós vamos iniciar agora à tarde falando do atendimento médico durante o voo, da emergência médica durante o voo propriamente dito. Eu sei que vários de vocês têm esse assunto como um assunto do dia a dia, mas, por definição... Emergência médica a bordo, ela é definida como uma ocorrência médica que precisa da assistência da tripulação de voo. Então, essa é a definição de emergência médica. Às vezes, nós nos deparamos com um pensamento que emergência médica, o médico necessariamente está envolvido. Mas não. Por definição, emergência médica de voo é uma situação de cuidados com a saúde, onde se precisa de uma assistência da tripulação de voo, que pode ou não envolver equipamento médico, que nós vamos discutir aqui essa tarde, pode ou não envolver medicação e pode ou não envolver a solicitação de um profissional médico voluntário viajando em voo. Eu sei que é conflituoso a situação do médico voluntário, mas nós vamos discorrer hoje à tarde, os senhores terão oportunidade de conversar tudo isso exaustivamente. Desculpa. A emergência médica a bordo, em aeronave comercial, ela é comparativamente baixa, né, a emergência. O número exato, e eu sei que tem muita gente que estuda isso, busca um número exato, mas o número exato de emergência médica a bordo, ele é inexistente. E ele é inexistente porque não existe uma obrigatoriedade das empresas aéreas de relatar isso em algum local. Então, ele é uma constante dentro das próprias empresas, mas as empresas não precisam divulgar esses números nem para as próprias regulações. Então, não se tem um número exato, tampouco se tem dispositivo intravoo para se contar quanto exatamente é essa emergência. Então, alguns dados isolados de empresa aérea mostram que eventos não graves, eles são relativamente comuns. E os eventos não graves, na sua maior parte, é enjoo, cefaleia, mal-estar definido. Morte a bordo é extremamente rara.
Mas quando ela ocorre, ela é um evento que é muito... O impacto dele na tripulação de voo, no médico, no indivíduo, no passageiro que não viajou para morrer, claro, ele é muito grande. Então, apesar de ser muito rara, ela é um evento com impacto muito grande. Nós vamos conversar sobre emergência médica agora com os senhores e vamos analisar o passageiro e vamos analisar o ambiente, para que a gente possa formar uma opinião sobre esse assunto. Eu sei que o doutor Ronald já discorreu sobre o aeroporto, o brigadeiro Xavier já muito falou sobre as alterações. Gente, desculpa aqui que eu estou meio atrapalhada com isso. O passageiro. Quem é o passageiro? O passageiro somos todos nós, né? O número de passageiros voados, ele deve ultrapassar, está até no site da ANAC, eu vi essa semana, ele aumenta muito, ele aumenta exponencialmente. Então, a população que voa, cada vez voa mais, cada vez mais gente voa e cada vez envelhece mais. Claro, a longevidade ela é ótimo, uma constante aqui na nossa medicina, então tem mais gente com mais comorbidades voando. Vamos ver o nosso país. Nosso país, que é grande, o avião comercial, ele é usado para turismo, ele é usado para trabalho, mas ele é usado também para tratamento médico regional. No nosso país tem centros de excelência em diversos estados. E esse tratamento médico regional, muitas das vezes, o passageiro ele compra a passagem de ida e a volta está embutida em pós-tratamento. Então, em pós-operatório, em tratamentos de doenças crônicas, nós temos centros de referência de transplante no Rio Grande do Sul, nós temos centros de referência de defeitos da face em Bauru, no interior de São Paulo, e que cuida, que a Universidade de São Paulo, a USP, tem um centro, então recebe passageiros de vários lugares. Então, no nosso país, é frequente o tratamento médico e o indivíduo usando a aviação comercial. Então, esse passageiro é esse indivíduo, né? Gente, desculpa. Ele é esse indivíduo. Expectativa de vida aumentada, turismo cada vez mais de terceira idade. Agora, quem ele é? O médico que está como passageiro a bordo de uma aeronave que vai atender uma emergência médica, a própria empresa aérea, com seus tripulantes treinados, ela não sabe se esse indivíduo tem doença pré-existente ou não. Quando o indivíduo passa mal a bordo, você não sabe, você não tem um histórico na mão. Não sei nem se ele sabe que ele tem doença pré-existente. Toma medicação? Não sei. Ele tem alteração de posologia medicamentosa? Certamente. Né? Na grande maioria das vezes, existe uma alteração da posologia medicamentosa em horários nos indivíduos que vão viajar. Está compensado ou não. Então, esse é o passageiro que nós encontramos a bordo das aeronaves. O aeroporto, Ronald já tão bem conversou sobre tudo isso, mostrou aos senhores, mas o aeroporto hoje, o aeroporto hoje, ele é considerado, tem uma publicação do New England, mostrando o aeroporto como local de morte súbita. Não fui eu, não fiz nada aqui. O aeroporto hoje é um local de morte súbita. É um local sabidamente... Vocês querem passar? Eu não sei se eles estão passando. Obrigada. Se puder voltar, por favor, lá para um... Aqui. Ele pulou sozinho, é? Tudo bem, então pode deixar. Volta. Aí, obrigada. O aeroporto hoje é um local de morte súbita, é um local de estresse físico, né? Existe uma publicação clássica do New England mostrando essa situação. Então, o indivíduo, ele vem de um local com um estresse físico e vai para um local, nós já tivemos hoje de manhã,
a demonstração da adaptação do organismo humano em ambiente hipobárico, que é dentro do avião. Então, as principais adaptações dentro do avião são essas, né? A diminuição da concentração de oxigênio, um avião pressurizado a 8.000 pés. A pressão parcial de oxigênio num ambiente hipobárico, ele cai em torno de 20%. Né? Então, são essas as adaptações que nós estamos considerando nesse passageiro, que passa pelo estresse físico do aeroporto, embarca num ambiente hipobárico. Então, uma diminuição da concentração da pressão arterial de oxigênio em torno de 20%, e um aumento da expansão gasosa em torno de 30%. Essas são a maior parte das adaptações. Próximo, por favor. Eu coloquei esse slide só para a gente lembrar que, olha, a pressão arterial de oxigênio é em torno de 100 milímetros de mercúrio, né, e a venosa em torno de 40 milímetros de mercúrio. Quando se faz exercício, né, veja, uma caminhada um pouco apressada. Eu sempre fico pensando naquele passageiro carregando mala com voo atrasado, quer dizer, não é um pouco apressada, né? É uma caminhada quase correndo. É isso que a gente faz. Veja, o consumo do oxigênio, né, num exercício leve, ele aumenta 3 litros por minuto. E num exercício pesado, que gente carregando 2 malas, 5 litros por minuto. Então, esse indivíduo com comorbidade ou sem comorbidade, ele passa por um estresse físico e, quando ele chega no seu ambiente de repouso, o ambiente é hipobárico e vai diminuir a pressão arterial de oxigênio em torno de 20%. Se a gente pensar em oximetria de pulso, isso dá em torno de 4%. Então, essa é a situação. Então, quando eu vejo, quando a gente avalia uma emergência médica, nós estamos avaliando esse tipo de ambiente. Pode passar. Esse é uma oximetria de pulso, é minha. Eu estava a 14.115 pés, lá no Colorado, saturando 83%. Sim, sim. A gente sabe que a sensibilidade à hipóxia, ela é individual. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Eu sou extremamente sensível à hipóxia, assim. Então, eu estou aqui com o meu chocolate quente, que é o que tinha lá, e além do chocolate quente, tem uma ambulância para quem passa mal. Mas, veja, né, uma saturar 83% já... Exatamente, está aqui, Brigadeiro Canachillo. Se tivesse na emergência, eu já estava entubada, mas não, estava lá olhando o trenzinho. Então, é essa situação, uma exposição aguda à hipóxia. Né? Esse é o ambiente. Agora, o indivíduo com comorbidade, ele está fazendo exercício, ele vem do exercício e ele vai para o ambiente hipobárico. Ele é compensado ou não? Não sei, não sei. Ele vai ser submetido a 10 horas de voo, 1 hora de voo, seja lá o que for, ele não tem tempo de compensação. Né? Então, esse é o passageiro. A maior parte é absolutamente saudável, mas nós temos esse tipo de passageiro a bordo de ambiente hipobárico sem comunicar. Pode passar. Eu quero mostrar para os senhores agora, né, a gente muito falou do passageiro, eu quero mostrar o ambiente. Esses são alunos da graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, nós estamos num ambiente simulado na Uniazul, que é um centro de treinamento da Azul Linhas Aéreas, a qual eu agradeço por ter nos proporcionado todo esse treinamento. Então, aqui presente estão os examinadores da Azul, a Rômia, a Vanessa, o Douglas, e nós fizemos essa simulação desse ambiente. Então, eu quero mostrar aos senhores que nós simulamos o atendimento médico de emergência. Pode passar. Por que nós fomos simular o atendimento médico de emergência? Esse é um tema que preocupa não pela quantidade, mas pelo impacto. Né? Todos os senhores aqui que já atenderam ou já passaram mal, não sei se aqui alguém já foi o passageiro que passou mal a bordo, ele tem um impacto muito grande. Ninguém viaja para ficar doente durante o trajeto. Apesar da casuística, da quantidade de emergência, ela não ser precisa, essa é uma casuística do ano passado de 75 empresas aéreas no mundo. Aqui tem voo regional, tem voo internacional, então é uma mistura de voo curto, de voo longo. Foram, dessas 75 empresas aéreas,
em torno de 41 mil casos de emergência médica em voo, 31 mil casos de avaliação nos aeroportos. Veja, como o indivíduo que chegou no aeroporto já passando mal, é o indivíduo que já estava passando mal. Então, é o indivíduo que chega no aeroporto passando mal, a empresa aérea questiona porque viu alguma situação, ou ele solicitou alguma situação. Ou ele solicitou, olha, eu preciso viajar, mas preciso de cadeira de rodas porque estou com falta de ar, ou eu preciso viajar, mas eu não consigo me locomover dentro da própria aeronave. E esse é um número que a gente enxerga, nem todos são graves, o número de morte é baixo, mas é um número expressivo. No Brasil, nós temos praticamente uma emergência médica em voo por empresa aérea. Essa é uma conta baixa. Lembrando que emergência médica não é o indivíduo que precisa do médico, que precisa do remédio. É qualquer situação onde esse indivíduo diz, olha, eu não tô bem, eu preciso de uma medicação, por exemplo. Pode passar o próximo. Bom, e o que acontece, né? Essa casuística desse órgão remoto que assiste a empresa aérea, nos mostra que o maior problema de emergência médica a bordo, tirando o mal-estar indefinido, as dores vagas, é síncope vasovagal. Então, a maior causa é síncope vasovagal. Eu não sei se os senhores já atenderam síncope vasovagal. Eu já atendi vários passageiros, assim, eu atendo emergência médica, não sei se eu sou premiada quando eu voo, mas quase sempre acontece alguma coisa quando eu estou voando. E síncope vasovagal, ela é realmente a mais frequente, seguida de gastrointestinal, de mal-estar indefinido, e hoje é interessante que aparece o distúrbio mental. Então, a agitação psicomotora, nesse distúrbio mental entra tudo, entra intoxicação por álcool, etc. Então, aqui nós temos um panorama de o que acontece em voo. Quais são as causas mais frequentes? Síncope vasovagal, de longe, é a primeira, e a emergência médica em voo, ela existe pelo menos, nesse momento, no dia de hoje, já deve ter acontecido pelo menos 3 emergências médicas em voo aqui no nosso país. Próximo, por favor. Dentro desse conceito, e nós estamos falando aqui de em voo, eu quero mostrar para os senhores, nesse centro de simulação, nós olhamos como é que o médico poderia examinar a bordo. A gente sabe que o ambiente de voo, ele tem várias dificuldades. O espaço, extremamente pequeno, dependendo da aeronave, o espaço, quanto menor a aeronave, menos espaço se tem, o ruído, que é muito grande, os outros passageiros, que, na maior parte das vezes, mais atrapalham, né, porque fica curioso e vai, e enfim, e como que o médico pode, e o que ele pode usar desse ambiente de voo para fazer a sua avaliação quando ele é consultado. Porque para o médico não é confortável, né? O médico é treinado em ambiente avançado, ele é treinado para agir em hospital, ele é checado nisso. Quando ele é solicitado para fazer qualquer tipo de atendimento num ambiente básico para oferecer o que a técnica não lhe ensinou, é desconfortável, né? Então, o que nós vamos mostrar aqui é nesse ambiente, que é um ambiente básico, no sentido que não é uma sala de emergência, não é pronto-socorro e não vai ser. Porque esse local, quando se pensa, é um hospital, é o paciente grave, é o aeromédico. Não é aqui na aviação comercial. Então, nesse ambiente, o que nós podemos fazer, por exemplo, como exame físico? Então, nós fizemos, nesse ambiente simulado, nós avaliamos a melhor propedêutica a bordo por causa do ruído. Então, 15 alunos da graduação, eles foram voluntários, deles mesmos, e simularam um atendimento a bordo nesse centro. Então, eles se dividiram em duplas e foram alternando ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, percussão cardíaca, percussão pulmonar, através de estetoscópio e percussão pulmonar. Então, e como é que nós medimos? Durante a prática, nós medimos a propedêutica em silêncio e depois com ruído simulado. Nesse centro de treinamento, que estão aqui nossos examinadores, existe o ambiente simulado, existe ambiente simulado para várias situações de emergência. Então,
situações de fogo, etc. Nós colocamos num ambiente simulado de ruído. Se mediu em decibéis e atribuiu-se nota de 0 a 10 de audição. Extremamente simples. Pode mostrar, por favor? Os resultados são esses que os senhores podem avaliar. A percussão pulmonar, vejam que ela praticamente não se alterou. Nós usamos o EpiInfo para se fazer a estatística, e eu cito aqui as alunas na época, agora as residentes, a Amanda e a Ana Luísa, escreveram o trabalho. Pode passar o próximo. O que se viu? O que se viu é que tanto a ausculta do aparelho cardíaco quanto do pulmonar foram prejudicadas no ambiente simulado de voo. Só que a percussão do pulmão, ela não se alterou. Então, aqui se mostra que a percussão do pulmão é uma prática propedêutica válida. E por que ela é importante? A gente sabe que expansão dos gases em torno de 30% é um fato. Então, assim, pneumotórax é grave. Tem empresa aérea que já teve óbito por pneumotórax em passageiro que não declarou doença. E ele não declarou doença porque não sentia nada, mas de qualquer forma, foi alguém que andou, carregou sua malinha, subiu na aeronave, sentou, passou mal, e a morte não foi a bordo, mas a morte foi num pronto-socorro, num serviço de emergência. E aí você se percebe que, olha, alguém auscultou? Auscultou. Alguém percutiu? Não, ninguém percutiu. Então, se eu tenho e sei que expansão gasosa ela é um problema, a percussão ela é uma propedêutica validada. Nessa simulação, ainda falando do ambiente, qual é o melhor local para se atender? O local é pequeno, é extremamente pequeno e tem muita gente sentada. Qual é o melhor lugar? O melhor lugar é a galley, independente do tipo da aeronave. Eu vou mostrar aos senhores no centro de simulação. Nós fizemos num avião muito pequeno, que é o ATR, é um espaço extremamente pequeno e é possível. Então, eu vou pedir para passarem os filmes, e se vocês identificarem algum dos palestrantes nos filmes, não é coincidência, viu? É que nesse centro de treinamento estavam aqui os doutores que falaram aqui Sária, por favor, socorro, ele não está bem. O que você tem? O que você tem? Você está bem? Não consigo. Desmaia. Olha, eu não estou conseguindo respirar, uma coisa está esquisita aqui. Desmaia. Valéria, fica desesperada. Ele não está respirando. Ele não está respirando. Senhor, pode ouvir? Querida, ele não está respirando. Gisele, avisa o comandante, traz mais Ele não está respirando, ele está senhor, roxo. não tá respirando, Ele está aqui na roxo. fileira Comandante, 13. a gente está com uma emergência, tem um senhor inconsciente, ele não está respirando. Nesse momento, Não gente, tem médico voluntário a bordo. Mais ou menos 40 anos. Ah, levanta a casa. Não respira. Coitada. Pode parar um pouquinho, por favor. Doutora Aníbal, muito obrigada de ter sido paciente aqui nesse ambiente simulado. Vejam que são comissárias examinadoras, né? As comissárias são treinadas e elas têm uma validade muito curta do seu treinamento. Então, os comissários de bordo, eles são treinados em emergência médica. Vejam que no treinamento, eles já vêm com o suporte, eles já vêm com o ambu e já vêm com o kit médico que está ali. Então, numa emergência médica a bordo, muitas das vezes, eu já atendi, os senhores praticamente já devem, todo mundo já, se não foi todo mundo, se não atendeu, atenderá, todo mundo que voa e é médico vai acabar sendo chamado. Vocês percebam que eles, que são os treinados, eles já vêm com o problema e já
com uma síndrome já na mão. Olha, tem um passageiro assim, assado, ele disse isso e disse aquilo, eles já vêm com uma historinha. E quando uma emergência ocorre como essa, que é uma síncope, que a gente já sabe, que a causa mais frequente é síncope vasovagal. Tudo bem. Mas, na hora, o médico não faz diagnóstico. É uma síncope vasovagal. É uma síncope. Você só sabe que é uma síncope. Você não sabe se é uma vasovagal. Você vai saber uma vasovagal depois de alguns minutos. Eles já vêm com o suporte que existe a bordo. E põem oxigênio. Eu ponho oxigênio. Por que eu ponho oxigênio sempre? Porque eu estou num ambiente hipobárico. Eu não sei o que é, mas eu vou pôr oxigênio. Um outro filme, por favor. São todos ambientes simulados. O que aconteceu? Tudo bem? Senhora, Tudo bem? Ela tá um pouco agitada. Tá respirando? Ele convulsionou. Comandante, parou de respirar. Me traz o kit de ventilação. Primeiros socorros, básico. Ótimo. Me ajuda aqui, que ela tá respirando muito mal. Vamos ventilar devagarinho, porque ela tá respirando mal, tá melhorando. Vamos colocar o DEA para ver se há batimento. Posicione eletrodos no tórax do paciente. Encaixe conector dos eletrodos na entrada, perto da luz que pisca, analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. eu tô afastada, você tá afastado, todo mundo afastado? Todo mundo. Choque recomendado. Carregando. Afaste-se do paciente. Eu tô afastada, você Estou afastado, todo mundo afastado? Administre o choque agora. Pressione o botão laranja. Choque administrado. Em pausa. Administre ressuscitação cardiopulmonar. Tenta. Pronto. Fiz um. Pode parar, por favor. Percebam, esse é o ATR, que é um avião pequeno. Nós estamos na Gales, estão vendo? Aqui do lado do fundo é a porta do avião. Ali encostadinho é o jump seat. Então, é o espaço que tem. Veja que quem passou mal sou eu, simulada. Veja que a perna, ela entra na gale, não tem um outro espaço. É esse o espaço que tem. Percebam que já chegaram com o desfibrilador externo, o desfibrilador está ficando antes e o kit médico está ficando para o lado da perna. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o espaço é pequeno, a tripulação é treinada e ela vai te dizer aonde vai colocar. Né? A tripulação tem a técnica de segurar, de colocar os braços por trás do passageiro e tirar da poltrona, mesmo que ele esteja na janelinha. Então, essa técnica, você está esperando, né, o médico, quando é chamado, esse indivíduo, né, a tripulação que é treinada, ela já vai te dar o melhor local e vai te trazer o suporte médico, que é um dos objetivos desse fórum, né, a cartilha, com o kit médico, que contém o kit médico, para que o médico, diante de uma emergência médica a bordo, ele saiba o que se tem, ao que ele pode dispor para se fazer. O próximo vídeo, por favor, é o último. Segura. Aí. Teria fluxo, né? Então, nesse momento, poderia até tirar os eletrodos, desligar já o DEA. Essa informação para nós é... Pode parar o vídeo, por favor. Esse vídeo mostra um passageiro que foi atendido, ele já está numa situação de recuperação.
Vejam, ele vai ficar com oxigênio. Percebam onde a comissária segura o cilindro de oxigênio. Né? Ela não deixa esse cilindro de oxigênio solto, e nem poderia, porque você pode ter uma complicação muito maior. Então, esse tipo de treinamento, veja, olha, o kit médico está colocado na galley, num cantinho, a passageira já está na sua posição de recuperação, a comissária já está segurando o cilindro de oxigênio e mantendo o oxigênio na passageira que passou mal. Então, essa é uma situação de uma emergência médica grave a bordo. Se não tivesse médico, os comissários teriam feito todo esse procedimento. Bom, e o médico a bordo, o que ele faz? Os senhores vão, agora à tarde, nós vamos discutir muito tudo isso, até com a opinião da advogada, a doutora Raquel, mas essa é uma situação de emergência, onde o piloto em comando, que tem toda a responsabilidade, vai consultar o médico, e aqui está muito claro que a situação é um pouso alternado. Pouso alternado é complexo, extremamente complexo, porque existe locais onde não se pode pousar. Uma das últimas emergências médicas a bordo que eu tive que atender, eu achei que fosse um abdômen agudo, não era, no fim, era uma cólica nefrética, mas nós estávamos sobrevoando a Venezuela. O piloto me disse, olha, eu não pouso aqui. Então, você tem situações onde não dá para pousar realmente, né? Se eu pousar aqui, vai ser uma complicação muito maior. Ele está muito ruim? Não, ele não está. Daqui uns 15 minutos eu consigo reavaliar esse abdômen e ver o que é. Mas o pouso alternado, quando se pensa, por que não pousa? Não, porque às vezes não dá para pousar. É claro que voando aqui no Brasil é extremamente confortável. Você voa regional, né? Tem centros a cada 20 minutos, a cada 30 minutos. Então, o pouso alternado, ele é uma realidade, não se tem um grande problema. Agora, num voo transoceânico, um voo que voa Oriente Médio, a Emirates, né? Quando se ouve os relatos da parte médica da Emirates, se começa a enxergar de um outro jeito. Assim, a A380 é muita gente voando. É muita gente voando. Apesar das empresas aéreas triarem, e elas triam, né, muitos dos passageiros não informam, e não se sabe quem é. Quem é essa emergência médica? Essa emergência médica certamente é alguém que não informou uma necessidade. Não informou porque queria voar? Não, às vezes não informou porque não sabe, achou que estava bem e não estava bem. Você pode passar o próximo, por favor? Então, o que eu gostaria de mostrar para os senhores são esse tipo de treinamento, que é reanimação cardiopulmonar, emergência médica, engasgo, crise convulsiva, etc. São as emergências que a tripulação é treinada, e é essa situação, quando o médico é acionado, é essa situação. Certamente, a tripulação trará o kit médico, como eu já disse, que é um dos objetivos desse fórum, onde se normatizou a forma do kit médico, porque a normatização vem da ANAC, o doutor Albert vai falar, mas se organizou o kit médico para se facilitar muito para o médico voluntário a bordo. Pode passar, por favor? Pode passar? Esse é um dos kits médicos, tem várias formas, e dependendo da empresa, tem mais do que um kit, né? Então, existe uma obrigatoriedade, eu não vou entrar na palestra do Dr. Albert, mas a empresária ela deve cumprir, esse é um requisito mínimo. Você pode ir além, como o desfibrilador a bordo, que não é uma obrigatoriedade no nosso país, infelizmente, apesar de ser fortemente recomendado, algumas empresas que o têm. Né? Apesar dessa recomendação, ele não é obrigado. Então, cumpre-se os requisitos mínimos, mas nos requisitos mínimos, aqui se vê que a maior parte das emergências a bordo desse ambiente, que é um ambiente básico, largamente se atende. Para encerrar, eu gostaria de mostrar um
caso clínico para os senhores. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Esse é um caso clínico que foi apresentado para a empresa aérea, né? O MEDIF, quando vem em forma de MEDIF, que é o indivíduo que tem doença e uma descompensação aguda, essa é a definição do MEDIF, ele apresenta ao serviço médico da empresa aérea, e a empresa aérea diz se sim ou se não, ou se precisa de mais alguma coisa. Então, é um senhor de 90 anos, ele, veja a definição do MEDIF, é para doenças crônicas descompensadas. Olha esse senhor, como ele tinha doenças crônicas. Doença renal crônica, fase 4, mas estava compensada. Doença afetiva bipolar, tromboembolismo pulmonar tratado, doença coronariana isquêmica sem sintoma, sequela de acidente vascular isquêmico e caminha com apoio de cadeira de rodas. Aqui chama a atenção o apoio em cadeira de rodas, porque faz parte da propedêutica. Uma das fases da propedêutica para avaliar o seu paciente é colocá-lo, ele diz, olha, eu tenho falta de ar. Você vai falar, então vou pedir gasometria, vou pedir oximetria, vou pedir uma espirometria com esforço. Não, mas eu posso fazer um teste clínico que é andar um lance de escadas em torno de 15 degraus ou andar em torno de 100 metros. Se esse indivíduo, o grau de dispneia que ele tiver é o grau de dispneia que e, comparativamente, ele vai ter no ambiente hipobárico. Aqui ainda tinha isso como complicador, porque ele não andava. Então, ele não dava para avaliar esse grau de dispneia dele. Ele usava vários medicamentos, furosemida, ritmonorme, enfim, Naturete, que é um complicador em voo, porque ele vai ter expansão gasosa, então ele estava usando alguma coisa que ia aumentar a expansão gasosa, e anticoagulante. Muito bem. E usava BiPAP. Perfeito. Pode passar, por favor. Ele ia fazer São Paulo, Milão, São Paulo, porque ele era um senhor de 90 anos que gostaria de visitar pela última vez os amigos da guerra. Foi isso que ele falava. Nos exames complementares, ele tinha um clearance de creatinina de 27, hemoglobina de 11,4, estava ali justa para liberar ou não, né? A gente sabe que a hipóxia, um indivíduo com anemia tem um marco de mais ou menos 10 para não voar. Plaqueta normal e a gasimetria, 7,3 de pH, 23,5 de PCO2, a PO2 era 111, com uma saturação de 99%. Você olha essa gaso, você diz, olha, está saturando 99%. Não, ele é compensado. No ecodoppler, ele tinha uma fração de ejeção muito boa, estava bom, e um derrame pleural encistado com a telectasia. Veja, ele tinha N problemas. A telectasia era pequena e o derrame pleural encistado. Vocês são médicos revisores da empresa aérea. Pegam um MEDIF desse. Libera, não libera? Quem libera? Quem libera? Quem pede mais exames? Essa é uma situação de doença crônica. Esse é um fato real. Quem libera? Alguém liberou. Ele foi. E foi bem. Esse, para mim, é um exemplo de que o indivíduo com doença declarada, tratada, o que se fez aqui? N ajustes para o voo. N ajustes. Diminuiu furosemida, claro, vai desidratar, o voo é longo, você não vai deixar ele com diurético. Tirou o Naturete, mudou a dieta. Você muda uma dieta, não dieta obstipante, mas você muda essa dieta para produzir menos gases 3 dias antes, mudou a dieta em voo, ele foi e voltou, né? Porque tinha volta aqui, tinha ido e tinha volta. Ele foi e voltou e não teve nenhuma alteração. Então, isso chama a atenção que o indivíduo, mesmo que ele tenha comorbidade, quando ele prepara, ele faz o pré-voo, ele foi cadeira de rodas no aeroporto. Como é que você vai pegar esse senhor e vai fazer ele aumentar em 3 litros? Não vai, ele vai chegar dispneico e ele vai para o ambiente hipobárico. Então põe cadeira de rodas, aeroporto, aeronave, cadeira de rodas. Vamos forçar aqui. Então, assim, comorbidade pode voar? Aqui é aeromédico? Não é aeromédico. É aviação comercial? É aviação comercial. Porém, precisa de preparo. Então,
essa dinâmica entre o médico assistente, o médico da empresa, facilita o quê? A não emergência médica a bordo. Aqui não teve emergência médica a bordo. Poderia ter, mas não teve. Como é que poderia ter? Sem o preparo, certamente. Até porque o indivíduo fica ansioso, não é? Então, com esse caso, eu encerro a minha apresentação. Não sei se eu ultrapassei muito. Está dentro do prazo. Estou à disposição. Bem, em nome da organização do evento, eu agradeço a professora Vânia Melhado pela sua apresentação, aliás, muito didática, e convido a sentar aqui na mesa e passar aqui o diploma que faz jus